Olá, pessoal. Aqui é o Marcos Borges, eu sou professor autor da disciplina de Consen, aí, Pensamento Computacional, né, e eu tenho aqui 20 minutos para conversar um pouquinho com vocês aí sobre a matéria, né. Primeiro, eu ia dizer que foi uma grande honra ser um professor autor, né, a minha responsabilidade nessa matéria foi rever, né, os conteúdos, montar os quiz, montar as atividades avaliativas e a prova final, né? E como um pesquisador que trabalha há muito tempo aí, né, cujo foco principal da pesquisa é justamente pensamento computacional, eu vejo a Univesp assim, né, muito na frente, né, realmente entendendo que não existe profissional hoje que não precise saber pensamento computacional. Em especial, quando a gente está falando de profissionais da educação, pensamento computacional hoje é uma das disciplinas mais importantes, né, na nossa busca para uma melhoria da educação. A educação no Brasil, né, tem um resultado muito ruim, né, e, logicamente, não é só por isso, mas, sem dúvida nenhuma, né, o não uso da tecnologia, a não aplicação da tecnologia, né, como parte do ensino, é um dos grandes culpados por isso. Né? A gente não pode mais imaginar que a educação, né, prescinde de tecnologia. A gente acabou de viver aí esse momento da pandemia, né, onde sem tecnologia, as crianças ficariam sem nenhum tipo de educação, mas não é só por isso, né, que a criança nasce num mundo tecnológico e ela não se sente motivada a entrar num ambiente, né, com low sigis, simplesmente, ela precisa entender que aquele ambiente que ela está frequentando é, sim, um ambiente que ela vai preparar ela para o mundo que ela sabe que é o mundo que ela vive. Tá? Então, trabalhar o pensamento computacional é, sem dúvida nenhuma, né, uma característica aí que coloca a Univesp à frente, né, das grandes universidades, aí, de outras grandes universidades, né, porque está preparando os professores para o futuro da educação e não para o passado. Tá? Mas vamos lá. Eu queria passar rapidamente por alguns conceitos que eu considero muito importantes, né, aí ao longo desse curso. Né? Primeiro, né, a gente falou ali da Base Nacional Comum Curricular, né, que é uma referência nacional para a formação de currículos, né, ela que dá a base de toda a educação no Brasil. Né? Entendemos aí que o objetivo de inserir computação na escola básica, né, na educação básica, é formar competências e habilidades computacionais, potencializando a capacidade de resolver problemas utilizando o pensamento computacional. Então, a gente quer ensinar, quer trabalhar o pensamento computacional com as crianças lá na educação básica, né, para prepará-las para ser capazes de resolver problemas. Né? O mundo hoje precisa de pessoas capazes de resolver problemas. Lembrando que pensamento computacional não é só programar, mas sim é uma habilidade, uma capacidade de resolver problemas, né, usando técnicas, né, que normalmente um programador também sabe usar. Né? A gente também precisa não só preocupar com o pensamento computacional, mas também com o letramento digital, com práticas, habilidades, competências que permitem compreender e utilizar o ambiente digital de maneira crítica. E temos que entender que, né, o pensamento computacional, trabalhar esse tipo de conceito, né, desde a criança da mais tenra idade, né, é importante para a carreira das pessoas. As pessoas, hoje, né, eu estou vivenciando aí em algumas empresas, que elas não querem mais que as melhorias, que as automações venham apenas dos profissionais de TI. Elas esperam que todas as pessoas saibam usar a tecnologia a favor do seu trabalho, a favor das suas atividades. Né? Então, essa importância tem a ver com, né, dar empregos, compreender o mundo, a transversalidade, a alfabetização digital, a produtividade, aprendizado de outras disciplinas, a inclusão de minorias, a diminuição das limitações físicas e trabalho em equipe. Né? Enfim, essa importância é muito grande. Né? Ajuda a resolver problemas, como a gente já falou, né? Aí, através de um processo de pesquisar, estudar, refletir, né? E ter um esforço, e, né, segundo aí um velho pensador que a gente citou aí ao longo do estudo, né, o Polya, né, só tem um jeito de aprender, né, a resolver problemas, resolvendo problemas, né, da mesma forma que só tem um jeito de programando. Né, então, eu sei que né, não é fácil, uma primeira disciplina de programação, para aqueles que nunca tiveram nenhuma experiência nesse assunto, pode ter sido um pouquinho aí mais desafiadora, né, mas é um aprendizado que é para sempre, é que nem andar de bicicleta, tá? Então,
E não tem muito o que a didática resolver, né? O único jeito, eu trabalho muito, né? Eu sou professor da área de informática, por muito tempo fui o professor da primeira disciplina de programação lá da Unicamp, né? Então, por 5, 6 anos no mínimo, eu era o professor dessas turmas, da primeira turma, sei muito bem essa dificuldade, né? E a única verdade, né, inquestionável desse mundo é que a gente só aprende a programar programando. Assim, não existe nenhuma grande teoria que vai ensinar alguém a programar. Você aprende a programar programando. Então, para vocês que tiverem um pouco mais de dificuldades, né, com Scratch, o único jeito de vocês dominarem o Scratch é usando o Scratch, né, é se desafiando a usar ele sem medo, né, a experimentar, né, de uma forma como se fosse uma brincadeira. Tá? Mas vamos lá, pensamento computacional, a gente aí falou de demais até, né, mas de 2 documentos muito importantes, são as diretrizes para o ensino de computação na educação básica da Sociedade Brasileira de Computação, né, que aí enumera 3 eixos, né, o pensamento computacional, a cultura digital e o mundo digital, né, e o framework K12 em português, né, vamos falar aqui em português, que foi proposto pela ACM, uma organização internacional, e várias outras organizações internacionais ao redor do mundo, para o ensino de ciência da computação. É importante ressaltar, né, que se a gente fosse traduzir esse framework aqui para o Brasil, né, a gente dividiria o ensino em 4 níveis: infantil, fundamental 1, fundamental 2 e médio. Né? Os pilares do pensamento computacional, né, são 4: abstração, algoritmos, decomposição e reconhecimento de padrões. E lembrando lá, tem, né, bastante informação sobre isso aí no material, mas um deles é importante, né, os aspectos da abstração são os dados, os processos, as técnicas de construção de algoritmo. Nós falamos aí ao longo do curso de algoritmo, fluxograma e programa. Lembrando, algoritmo é a sequência lógica de passos para resolver um problema. Né? Ele pode ser descrito, né, em português, né, de uma forma bastante informal até, né? Também é chamado algoritmo aí de português estruturado, embora exista uma linguagem, né, que também é chamada de português estruturado, que pode até gerar alguma confusão, mas quando a gente fala português estruturado de modo geral, a gente está falando de algoritmo, a gente está falando de escrever a lógica para resolver um problema. Esse algoritmo pode ser representado de uma forma gráfica, que é o fluxograma, né, que tem as caixinhas para fazer as atividades, né, os losangos para fazer as condicionais, né, as lógicas, né, e aí você consegue, de uma forma gráfica, acompanhar um pouco melhor o algoritmo. Né, mas, no fundo, algoritmos e fluxogramas existem, né, principalmente para a gente traduzir isso para a linguagem do computador, né, que é um programa, né, aí em centenas, milhares de linguagens que existem para computador, mas um algoritmo descrito na língua que o computador entende. Né? Nós conceituamos a diferença entre raciocínio lógico, né, que é aquele raciocínio que o matemático tem para ver se uma certa sentença é verdadeira ou não, do raciocínio computacional, né, que é aquele usado para criar algoritmos, né, o que são, nada mais são, né, do que formas de transformar uma entrada, né, o que uma pessoa digita, por exemplo, em uma saída. Né? Nós vimos aqui um exemplo aí, né, ao longo do curso, né, do calculadora de IMC, né, que transformava a entrada do peso, né, o peso que era entrado, né, numa saída que era um nível aí, né, se você estava obeso, se você não está obeso. Né? Então, essa entrada é o peso, a saída é a sua situação aí. Tá? Então, isso é o raciocínio computacional cria algoritmos transformam entradas e saídas. Né? Nós também vimos um conceito interessante, que é interessante até porque nós usamos ele aqui na Univesp, né? Todos os quiz, as avaliações, né, têm aí a classificação da taxonomia de Bloom, né, que é um instrumento para apoiar, né, classificar objetivos de aprendizagem. Então, isso ajuda até nós aqui, professores da Univesp, para saber qual é o nível do questão que tem que ter, né, qual é o tipo de pergunta que a gente tem que elaborar, né, porque a gente segue também aqui a taxonomia de Bloom. Nós vimos que existem tipos de comandos diferentes, né? Em especial, existem 3 estruturas: as sequenciais, condicionais e repetição. Sequenciais é quando eu fale A e fale B, né? E esse programa rodar, ele vai acontecer o seguinte: A, B, certo?
É meio óbvio, né? Mas então, assim, são duas sequências, são duas estruturas de sequência, dois comandos de sequências, o computador executa ele na sequência. Computadores, aliás, a forma mais interessante de você seguir um programa é lembrar isso. Computadores são burros, eles não tentam entender o programa para deduzir o que ele faz. Eles seguem passo a passo. Então, quando vocês tiverem que seguir um programa, seguir um fluxograma, seguir um algoritmo, lembrem, os computadores não interpretam as coisas, eles seguem. Tá, então se falar A, falar B, ele fala A, B. Né? É isso. Essa é a estrutura sequencial. A estrutura condicional é aquela estrutura, né, onde você já põe uma lógica ali. Né? Então, só fale A se não falar B. Né? Então, ele só vai fazer aquilo se a outra coisa, se a condição ali for verdadeira. Né? Então, existem essas estruturas condicionais, né? Existe normalmente, né, o se, então, e o se não, né? E algumas só tem o se então, né? Então, se isto é verdade, faça isso. Né? E aí você pode ter o se não. Se não for verdade aquela condição, faça aquilo. Tá? Essas condicionais. E existem as estruturas de repetição quando você quer que algo aconteça várias vezes. Né? Então, eu quero que a minha calculadora IMC fique rodando indefinidamente para cada pessoa que puder entrar lá, põe um peso e ele volta, fica lá, sei lá, num stand, num shopping, né, disponível para quem quiser fazer sua consulta. É uma repetição. A estrutura de repetição, ela tem dentro dela uma lógica, né? Ela tem uma condição também, né? Porque repita até que aconteça. Ou, em alguns casos, por exemplo, no Scratch tem um sempre, né? Repita. Mas isso não é tão mais normal, né? O mais normal é que você tenha uma condição. Mas a ideia da repetição é que você faça aquilo várias vezes. Quando eu tenho num programa a necessidade de receber uma informação, guardar uma informação, fazer um cálculo em cima de um número, por exemplo, eu preciso ter um lugar para armazenar isso. Né? Isso se chama uma variável. Né? Então, a variável ela serve para ler informações do usuário, para fazer contas, para armazenar informações intermediárias. Tá? Então, não se esqueçam, para seguir um programa é passo a passo, linha por linha. Se tiver variável no programa, eu recomendo fortemente, pegue um papel, anota no papel. Na variável agora, A está no valor 1, aí ele pede A é A mais 1, então risca lá 1, põe 2. Né? Então, acompanhe passo a passo. Lembre, o computador é burro, ele faz passo a passo. Então, vai lá comando por comando e vai alterando as variáveis passo a passo. Ok? Então, é assim, né, que vocês devem seguir programas. Tá? É um dos conteúdos que eu considero mais importante nessa disciplina, é saber seguir algoritmos, fluxogramas e programas. Né? Principalmente aí, né, nas duas plataformas que a gente mais estudou ao longo do bimestre, que foi o Scratch e o App Inventor. Né? Nós vimos aí rapidamente, né, em algumas passagens, alguns conceitos de hardware. Né? Então, o bit, né, que é um indicador de sim ou não, de zero, ligado ou desligado. Né? O byte, que é um conjunto de 8 bits, é nesse byte que normalmente se armazena letras, por exemplo, ou números, né? E seus múltiplos. Né? Existem o kbyte, que são 1024 bytes, o megabyte, que são 1024 kbytes, o gigabyte, que são 1024 megabytes, e os terabytes, que são 1024 gigabytes. Hoje em dia existem outros múltiplos, mas vamos parar por aqui, tá? Tendo curiosidade, dá uma buscadinha aí para saber os outros múltiplos. Cada dia tem mais informação, cada dia esse volume está aumentando. Né? A gente estudou aí, né, que um computador, né, ele tem aí a central de processamento, a unidade central de processamento, que é a CPU, e que a parte central dessa unidade central de processamento é o processador. E nós também vimos que existem vários tipos de computadores, né, e entre eles, né, o desktop, que é aquele computador que tem teclado, mouse, né, vídeo separado, normalmente ele fica em cima de uma mesa, de um desktop, né, o notebook, né, que é o computador mais portátil, né, que você pode levar para lá e para cá, mas normalmente ele é um pouco maior, mais pesado, e o netbook, que é um computador leve, fino, né, muito apropriado para você carregar de um lado para o outro. Né? Com relação às plataformas, nós vimos o Scratch, né, que, na minha opinião, é a plataforma mais importante quando a gente fala em pensamento computacional, é a plataforma que eu realmente espero que vocês aí que estão, né, fazendo pedagogia, licenciatura, né, usem com seus alunos assim que se formarem, coloquem isso como um dia a dia, né, integrem as disciplinas, seja de geografia, história, português, matemática, integrem o Scratch lá, porque vocês vão tornar as aulas de vocês mais interessantes, vocês vão ter alunos muito mais
aprendendo muito mais, né? E isso vai realmente melhorar a educação do Brasil. Tá? Então, o objetivo do Scratch, né, é uma plataforma para se fazer arte, animações, histórias, jogos. Eles fazem programas que fazem essas coisas. É uma plataforma aberta, né, livre, tá, para uso lá na internet, onde você desenvolve, onde você cria, onde você compartilha, você pode, inclusive, ver o que os outros estão criando. Né? É importante, no Scratch, né, vocês olharem ali no material, né, os espaços que tem naquele ambiente, onde ficam, né, os comandos, onde você monta o seu programa, né, onde você coloca o sprite, lembrando, sprite é aquela figurinha, né, é o gatinho, né, do Scratch, é o próprio Scratch num primeiro momento, mas lembrando que você pode trocar o gatinho por qualquer outra coisa, você pode ter vários sprites numa tela, né, fazendo uma animação divertida, tá? Isso, já tive experiências muito legais com crianças muito pequenas, crianças de 9, 10 anos, fazendo animações interessantíssimas, aí com poucas horas, né, trabalhando no Scratch, tá? Vejam lá os comandos do Scratch, né? Óbvio, tem os comandos associados ao sprite, né? De mover, girar, caneta, dizer, né? Que aparece um balãozinho que nem numa HQ, né? Mas também tem todos os comandos de repetição, né? Estruturas de repetição, etc. Né? E lógico, né? Não, da mesma forma que já foi falado, né? Para Scratch é muito importante que vocês saibam como criar programas para resolver certos problemas e como seguir programas que sejam apresentados para vocês. Tá? Nós vimos também o App Inventor, que é uma outra plataforma também desenvolvida no MIT, assim como o Scratch, na verdade, no mesmo, né, laboratório, no Media Lab, né, em grupos diferentes, mas no mesmo laboratório, no laboratório de mídia. Né? Eu estou aqui com a camisa deles não à toa, né? Foi, né, uma experiência muito boa conhecer esses espaços. Né? Então, assim, é interessante, da mesma forma que eu falei no Scratch, vocês conhecerem o App Inventor, os espaços, né, onde estão os comandos, né, eu lembro do App Inventor, inclusive, tem duas plataformas, tem uma plataforma para você colocar lógica, né, que é muito parecida com a plataforma da lógica de programação do Scratch, mas tem a plataforma de montar a interface, né, que é algo que no Scratch não tem. Então, você conhecer essas duas plataformas, o que fica em cada lugar, né, é interessante vocês entenderem que App Inventor existe para criar apps muito diferente do Scratch. O Scratch não cria apps, o Scratch cria programas, mas não apps. Ele cria um programa que roda normalmente na nuvem, né? Roda lá na internet, na própria plataforma do Scratch, lá dentro do site do MIT. Né? Já o App Inventor foi feito para você criar apps e colocar o app no seu celular, né, e rodar. Eu já tive experiências muito legais com jovens, né, aí do ensino médio, que nunca tinha programado na vida, né, e numa atividade de 3 horas, saíram da atividade com um aplicativo que eles construíram no celular deles, e isso foi muito motivador para eles. Então, essa é a característica tanto do Scratch como do App Inventor. São plataformas feitas para ensinar, plataformas feitas para que, com pouco esforço, né, você tenha crianças e jovens percebendo que eles são capazes de criar coisas muito interessantes. Também tem os comandos, que é importante vocês conhecerem, em especiais, estruturas, né, de sequenciais, de condicionais de repetição, e criar e seguir programas é muito importante também saber, né, e usem como principal exemplo a calculadora IMC. E para fechar aqui, né, não se esqueçam, né, que entre os tópicos também discutidos, a gente falou um pouco de algoritmos mais modernos, como o de aprendizagem de máquina, que são aqueles algoritmos que aprendem com exemplos, que você treina eles são muito importantes para identificar padrões. Por exemplo, eu quero, né, ter um sensor lá que identifica se os tomates que estão sendo produzidos numa certa fazenda estão dentro de um padrão, tá? Então, você treina, ó, esse está no padrão, esse está no padrão, esse está no padrão, o computador vai aprendendo aquilo, e quando você coloca algum que está diferente do padrão, ele identifica que aquilo não é dentro do grupo que ele estudou, ele pode indicar, é um algoritmo bastante usado pelas nossas empresas já, né, e importantíssimo conhecer eles hoje, né, sua capacidade. É importante entender o que é computação em nuvem, né, que são serviços pela internet. Então, né, vocês colocam seus arquivos no Google Drive, por exemplo, né, vocês criam lá no Google Docs um arquivo, vocês podem interagir, trocar, né, informações, e por fim, né, um site responsivo, né, que é o conceito aí daquele site que não importa em que plataforma você abra, né, se é no celular pequeno, no celular grande, no computador, ele vai sempre se adaptar a essas plataformas. Meu tempo está acabando, foi um grande prazer fazer com vocês, eu espero que, né, todos se apaixonem, como eu me apaixonei pelo
né, pensamento computacional, porque é muito importante para a gente melhorar a qualidade de vida das nossas crianças e jovens, tá? Para a gente realmente ter um futuro para esse Brasil. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.